Vamos lá, minha gente? Quem quer tocar o barco hoje? Quem quer remar, gente? Vamos lá. Não é possível, olha. Como diz o Tony, o povo está congelado. Marlene, eu vou começar. Vou animar aqui. Vai lá, não. Começa aí, então. Nós estamos estudando ser-se integralmente. Eu entendo que a Joana quis, quando ela colocou esse subtítulo nesse capítulo, nos proporcionar o conhecimento dessa conquista do ser e do não ter, que ela vem falando, né? Que ela vem propondo para nós aqui, através dos argumentos, através dos exemplos que ela dá, né? E ela vem falando, então, que o autoconhecimento vai proporcionar isso, porque nós vamos, como a gente falou a semana passada, né, nesse nosso processo evolutivo, nós vamos interpretando tudo que ocorre conosco e vamos adquirindo a saúde integral. E nós não podemos deixar da vigilância nessa caminhada e compreender que as religiões anteriores que tinham, né, dogmas, ensinamentos de temor, de submissão, vieram, assim, vamos dizer assim, marcar em nós coisas desnecessárias, porque a gente aprendeu que a verdadeira religião é o sentimento profundo de ligação com Deus. E esse sentimento é muito particular, né? Cada um na sua forma, mas na sinceridade, na sintonia verdadeira, vai estabelecendo essa ligação. E aí ela fala aqui, né, que as crenças que puniam e tudo, ela veio mostrar para nós esse Deus misericordioso, né, que é o Pai amoroso, né, e aí ela veio falando isso, né, que tudo isso vai nos levar à integração do eixo ego-self. Aí a gente começa aqui, na página 133, no primeiro parágrafo. Mediante esses ensinamentos, é possível, pela reflexão, voltar-se para o mundo interior, encontrar-se a residência da alma, conviver-se com as suas necessidades não perturbadoras. Nesse cometimento, o amor exerce um papel preponderante, porque somente através dele se podem alcançar os painéis da alma que dele necessita para expandir-se, atingindo a sua finalidade evolutiva. Através desse esforço contínuo, redescobrindo-se a criança interior saudável, que inspira ternura e amizade, despida de malícias e de ideias preconcebidas, logra-se um estado interno de harmonia, porque a ausência de suspeitas, de segurança, proporciona o bem-estar responsável pela felicidade. Então, a gente para aqui. Então, tudo isso que ela falou, essas coisas desse capítulo, ela vai agora dizer, né? Com tudo isso, é possível a reflexão. E a gente aprendeu aí com os trabalhos da Gleide lá de Sacramento, a importância da reflexão, que é refletir sobre nossos sentimentos, sobre o que somos, e isso não deixa de ser uma busca do conhecimento de si mesmo, porque ela fala, é possível, pela reflexão, voltar-se para o mundo interior. E eu achei muito interessante ela colocar encontrar-se a residência da alma. Olha só que figura bonita, né? Porque quando nós estamos aí viajando, estamos passeando e tal, a gente não está num lugar nosso. Mas quando a gente está na casa da gente está na residência, a gente está no lugar que nos pertence, que pertence aos nossos hábitos e tal, né? Então, ela põe aqui encontrar, eu entendi assim, mas depois aí vocês falam, né?
encontrar-se a residência da alma. Porque, na verdade, o nosso mundo íntimo é ele que expressa a residência do espírito, né, gente? Olha lá, ó, conviver-se com suas necessidades não perturbadoras. Então, é quando a gente está em casa que a gente consegue, assim, numa figura, né? Ser a gente mesmo, fazer as coisas que a gente quer. Você está num hotel, é diferente. Você está na casa de alguém, é diferente, né? Aí, ela continua, eu não vou falar muito não, nesse cometimento, o amor exerce um papel preponderante, porque através dele se podem alcançar os painéis da alma. Então, quando ela manda a gente fazer essa reflexão, para que o espírito encontre as suas próprias, o seu próprio lugar, vamos dizer assim, ele não pode dispensar o amor, porque o amor, a alma necessita dele para expandir-se, atingindo sua finalidade evolutiva. Então, o amor, gente, é o caminho único que nos elevará. Não adianta. Nós podemos ir por outros caminhos, por outros atalhos. Em um momento, nós temos que aprender a amar. Nós temos que desenvolver esse sentimento, que é isso que nos dará suporte para todas as realizações da alma. Isso aí assim, Jesus falou, né, os grandes sábios, profetas antigos, deixaram esses ensinamentos da importância, né, do amor, e é isso que ela reafirma aqui. Aí ela fala, através desse esforço contínuo, redescobrindo-se a criança interior saudável. Então, aí ela vai falar aqui da criança, né, que inspira ternura e amizade, despida de malícias, que é o que Jesus usou, né? Vinde a mim as criancinhas. Por quê? Aqueles que se lhe assemelham, né, entrarão no reino dos céus. Então, a pureza, a inocência, né? É o estado de harmonia, né? Aí ela fala, por quê? A ausência de suspeitas, de insegurança. Então, é possível, refletindo sobre isso, ir atingindo esse ser integral, que é a proposta do capítulo. Falei bastante, comecei, agora vocês continuam. Gente, vamos lá. Aquele dia estava todo mundo com a corda toda. Hoje parece que o pessoal não anda querendo falar. Não quer falar, não? Senão nós continuamos. Acho que ficou bem explicadinho aí, né? O amor é lei. Não existe outra. Não existe lei do ódio, que existe a lei do amor, que é a lei da atração universal. Então, só o amor atrai, congrega, junta, né? Conecta. Então, é muito importante isso aí. E é o que eu sempre digo, né? Entre aqueles 4 pilares da educação, eu acrescento um, que é o aprender a amar. Eu acrescento um 5º pilar, aprender a amar, porque é o que nós temos que fazer, aprender a amar, porque nós não sabemos ainda, né? Nós temos ensaios de amor, apenas ensaios, mas amar mesmo, nós ainda, é uma conquista que o herói em sua jornada, saído da casa do pai, percorrendo a sua jornada, tem que conquistar, né? Esse herói vai encontrar com o velho sábio e vai partir para a conquista do amor. Isso mesmo. Ô, Cleide, então continua. Continua. A criança expressa uma confiança no adulto que ultrapassa os limites da razão. Aquilo que esse lhe promete ou lhe faz, assinala-lhe fortemente a personalidade em formação, o caráter em desenvolvimento, e porque não é portadora de incertezas,
entrega-se totalmente, deixando-se conduzir. Alguém afirmou com beleza rara que diante da criança sempre se encontrava diante de um Deus. É certo que o espírito em si mesmo não é criança, mas a forma, a indumentária que o reveste, proporcionando-lhe o esquecimento do ontem, enseja-lhe a ingenuidade do hoje para a sabedoria do futuro. Proporciona essa ternura e afeição que a todos comove. Tudo quanto, pois, se instala no período infantil, permanece durante toda a existência. Aí vou até parar, porque é muito lindo essa parte, porque como eu não perdi o contato de sala de aula com criança, e cada vez mais eu percebo a abertura que eles têm para a aprendizagem. Vamos dizer assim, eles têm um mindset de aprendizagem, mais do que o idoso, porque eu dou aula na Unesp para o idoso e dou aula no Pestalozzi da unidade 2 com criança. Qual que é a diferença? É o mindset. O da criança é mais aberto, é uma abertura imensa, uma receptividade muito grande. Não é, porque aqui está falando exatamente por causa da inocência, confiança no adulto, olha que lindo. Ultrapassa os limites da razão. Ela não tem certezas. Ela está aberta. Então, é uma delícia. É difícil, para mim, é mais doloroso lidar com o idoso do que com a criança. A criança é muito mais fácil, né? Porque ela é muito aberta. E como a Nária falou da metodologia, né, da evangelização de espírito, que são 4 etapas também, que é conhecer, refletir, sentir e agir. É a metodologia, né, da evangelização de espírito, que nós estamos estudando, né, Nária? Lá no nosso grupo do aprofundamento. O Gleide, só abrindo um parêntese, é justamente aquela apostila que preparei para o encontro Pensar, Sentir e Agir. É aquilo lá. Exato. Porque esse outro 4 pilares, a Ana tem razão, quando ela fala que faltou aprender a amar, que é importantíssimo, né? Então, é isso mesmo. Esse sentir é que... Por quê? Por que não é só conhecer? Nós estamos estudando, e eu falo da metodologia, tem outro grupo que eu participo lá da Nova Era, e aí uma lá questionou, porque falou assim, esse conhecer, não podia pular logo, refletir, não sei o quê, sentir e agir? A mulher falou assim, tem muita teoria nas coisas e ninguém põe em prática, não é? Não põe em prática o que aprende. Mas não é porque há uma diferença entre o conhecer e o refletir. Porque pelo conhecimento, pode usar só a inteligência. E a reflexão é que leva o conhecimento à consciência. Por isso que Joana de Ângeles falou que as religiões, na verdade, formam tementes. E o espiritismo forma conscientes. Porque é o uso da razão. O uso da reflexão, que é um mecanismo que leva a aprofundar o conhecimento, refletir para ser consciencial, para ter mais consciência, aumentar, né, a consciência. Então, da criança aqui, que a Joana de Ângeles está explicando, ela até, né, alguém afirmou com beleza rara que diante da criança
sempre se encontrava diante de um Deus. Porque ela fez toda essa apologia, né, com a criança. É porque... Ô, Gleide, lembrando que esse Deus é com letra minúscula. Isso. Vejam bem. Muito bem lembrado. Deus com letra minúscula, exatamente. Porque, olha que, né, essa comparação, assim, né, com a criança, é que, olha como que ela conclui essa análise da criança. Tudo quanto, pois, se instala no período infantil, permanece durante toda a existência. Olha isso, que forte. Ela está lembrando aí a criança ferida, né? Vamos colocar assim, né? Vocês não importam, não, né? De eu interferir, não, né? Não, pra não. Ficar assim, dialógico, né? Ah, está complementando completamente. Não é complementando, é dialogando, né? Então, ela está se referindo à criança ferida. Muito lindo. Tudo que marca, né? Marca. Tudo que marca, que fere, que ela já falou lá atrás da criança ferida, ela está relembrando aqui. Exato, muito bom, né? Gente, e hoje a criança, por isso que é gostoso dar aula para criança, porque ela se entrega, gente. Ela se entrega ao adulto, é muito gostoso, elas vão no colo da gente. Então, é muito prazeroso dar aula de evangelização para a criança, porque a criança realmente se entrega, né, no colo, né, do evangelizador, e isso é muito gratificante. Bom, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas eu achei assim, esse trecho está muito lindo da criança, muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo. Olha a responsabilidade, né? Nossa. Dos pais, professores, né? Muito bom. Você continua, Ana Luísa? Continuo sim, Marli. Diante de um Deus, aí ela parou aqui, né? Durante toda a existência. Quando de um dos muitos terremotos que abalam periodicamente a Turquia, houve o desabamento de uma escola infantil, onde se encontravam dezenas de crianças. Todas as providências foram tomadas no sentido de ainda resgatá-las com vida. Após dias de trabalho exaustivo, os especialistas chegaram à conclusão de que, em face do tempo transcorrido, mesmo que se chegasse até elas, seria demasiado tarde, porque todas estariam inevitavelmente mortas. O pai, no entanto, escavando, pedindo ajuda, informando que tinha certeza de que seu filho e outros haviam resistido e se encontravam com vida. Já não havia mesmo esperança. E os trabalhadores, vencidos pelo cansaço, começaram a desistir, menos o pai. Por fim, após esforços hercúleos, abaixo do desmoronamento, havia uma brecha. E logo se pôde perceber que algumas crianças estavam sob vigas e se sustentaram umas sobre as outras, permitindo-lhes espaço para respirar e viver. O genitor aflito chamou pelo filhinho, que lhe respondeu: "Eu tinha certeza de que você viria, papai." A seguir, estimulou todas as crianças a serem retiradas, ficando em último lugar, porque sabia que seu pai não desistiria
enquanto ele não fosse liberado. O pai tinha o hábito de dizer-lhe, desculpa que eu estou com pigarro hoje, o pai tinha o hábito de dizer-lhe que confiasse sempre no seu amor e nunca temesse qualquer dificuldade, porque ele estaria onde quer que fosse para o proteger e amparar. Esta confiança a criança transferiu aos amiguinhos, conseguindo sobreviver pela certeza, sem qualquer sombra de dúvida, de que o pai o salvaria. No sentido inverso, quando a criança é estigmatizada, punida, justa ou injustamente, embora nunca seja crível uma punição infantil denominada justa, ela absorve as informações e castigos, passando a não acreditar em seus valores, não experimentando estímulo para avançar, crescer, prosseguir, porque, mortalmente ferida, carrega a marca, tornando-se rebelde, cruel, cínica, destituída de sentimentos bons, estão asfixiados sob o lixo da perversidade dos pais ou dos adultos que a insultaram, menosprezaram e condenaram-na. Aí eu paro, né, para vocês comentarem aí. Então é isso aí, né? A criança fica ferida se ela é punida. Então, é o que Joana diz lá atrás, que os educadores espíritas de escola afirmam a verdadeira educação nem recompensa e nem pune. E é o que mais acontece, né? Punição e recompensa. Ainda não se conseguiu romper com esse velho paradigma que se instalou na sociedade, né? Mas aos poucos, estudando, aprendendo, nós vamos romper com isso. O evangelizador que está aqui presente nesse estudo, ele não vai mais, em hipótese alguma, nem recompensar e nem punir os seus educandos, evangelizandos. Né? E agora eu passo a palavra. Maravilha, Ana. Mas, boa tarde, hein, Vicença? Bem-vindo. Olá, Vicença. Pode falar, Glende. A Glenda, outro dia comentando comigo, que está assistindo uma série de vídeos da Isa Miguel sobre PNL, Programação Neurolinguística, né? E nós estamos conversando sobre, hoje, como que a mídia, a internet, né, favorece muito a educação de crianças por causa das informações que antes nós não tínhamos. Então, a Glenda comentando comigo, mãe, vocês não tiveram essas informações como nós, como pais de hoje, estamos tendo, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus mesmo, porque nós educamos praticamente na base do instinto. E eu falei, muitas vezes, Glenda, nós erramos na educação porque a gente queria educar o comportamento. Nós ficávamos, como pais, querendo educar o comportamento. E hoje, né, pela PNL, todas essas instruções sobre educação, mostra que é mais do que isso, né? A criança não é cerceando,
o comportamento, porque claro que a gente quer o melhor para o filho da gente. E a gente errava não porque a gente não quisesse desempenhar o papel de pai, mas a gente errava porque a gente só queria corrigir o comportamento. E a gente não sabia ainda lidar, né, com essa infância e corrigir corretamente, né? Eu lembro que o meu pai descrevia que o meu avô batia com do cavalo lá, pegava o rei, né, que ele estava no cavalo, e sentava no lombo dos filhos ali, mas chegava a machucar os meninos, porque eles estavam querendo corrigir o comportamento. Não tinha ainda essa habilidade, né, de corrigir, né, a criança, né, dentro do sentimento, do pensamento, fazer a criança entender, compreender aquele comportamento. Então, hoje está muito mais apurada a educação. Acredito que está melhor hoje, quem educa hoje está melhor, porque tem mais informação do que nós pais na nossa época. Eu não sei, mas eu falei, não, nós erramos sim, mas foi por ignorância. Nós erramos por ignorância. Nós queríamos ser bons pais e erramos pela ignorância, né? Mas agora fizemos o que nós podíamos na nossa época. Agora eles têm melhores condições. Olha esse estudo da Joana, que nós estamos aqui hoje, graças a Deus, né? Sempre aprimorando, sempre melhorando. Eu penso, Gleide, claro, tem um avanço, tem uma caminhada, mas sempre acertamos e erramos, até os pais que davam relhada. E hoje também os que conhecem novas teorias, porque também é uma minoria, também vão acertar e errar, né? Porque a nossa caminhada é essa. Nós ainda, mesmo estudando, às vezes conhecendo algumas teorias, nós ainda temos algumas dificuldades de colocá-las em prática, dada a nossa dificuldade interna, né? Mas eu não estou negando, né? Esses avanços são super importantes, claro. Mas eu acredito que na nossa caminhada evolutiva, a gente sempre acerta e erra, né? E aí que também está a beleza da vida, né? Pode falar, Ana. Está fechado o seu microfone, Ana. São as polaridades, né? O erro e o acerto. Isso é comum e nós vamos ainda ficar nessa durante muito tempo. E, como você disse, é uma minoria, né? É uma minoria que tem acesso a essas redes aí. Não é todo mundo não, hein, gente? Costuma-se dizer, todo mundo tem um celular, mas não é bem assim, não. Às vezes, o servente lá do pedreiro tem até um celularzinho, mas ele é tão pobre em termos de tecnologia, tão ultrapassado, que a criança não tem acesso às tecnologias atuais. Então, sempre, por muito tempo, até que as coisas mudem, vai ser assim. Essas polaridades vão se acentuando até chegar ao ponto de harmonizar, como diz Joana de Ângeles, né? E é isso aí, e nós vamos caminhando assim. Na época que nós dávamos aula, nós não tínhamos acesso a essa tecnologia que existe hoje nas escolas, que você pode, lá na sala de aula, você tem condição de trocar ideia com alguém que você conhece, que está morando lá na China, e trazendo aqui para os seus alunos, em tempo real, quase que imediatamente, né?
Então, nós tínhamos as enciclopédias ilustradas, que traziam conhecimento enorme, mas não era todo mundo também que tinha. Não eram todos os professores e nem todos os alunos que dispunham de uma enciclopédia. Mais adiante veio o CD com a enciclopédia, substituindo aquela ocupação de espaço enorme pelos vários números, né, das enciclopédias, foram compactadas, o conhecimento foi compactado em CDs. E assim foi evoluindo. Mas não era todo mundo que tinha o CD e o toca-CD para poder ter acesso àquele conhecimento enciclopédico. E assim vai, a tecnologia vai mudando, mas o ser humano, ainda não moralmente evoluído, não permite que todos tenham acesso a isso. Ainda não permitimos. E nós temos que conviver com isso. Até quando? Não sabemos. Mas nós vamos caminhando assim. E sempre com um passinho a mais no sentido da evolução. Porque lá na Gênesis fala que as novas gerações, elas sempre dão um passinho à frente, por menor que ele seja. É sempre um passo adiante. Né? Porque já traz uma bagagem grande no seu próprio ser. E ela já vai falar do ser aqui. Muito bem, Ana, isso mesmo. Se ninguém mais for falar sobre isso, nós continuamos. Aide, você lê bem? Sim. Ser é, portanto, a grande proposta da psicologia, no sentido profundo ainda do vir a ser, conscientizando-se das incomparáveis possibilidades que se lhe encontram adormecidas e que devem ser despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que atinja a individuação. A realidade da psique propõe, portanto, o desenvolvimento das possibilidades existenciais que se encontram em germe em todos os seres, crescendo no rumo da realidade e do saudável comportamento para alcançar o patamar de um ser integral, portador de saúde total. A conquista da consciência humana iluminada, conforme propunha Jung, rompe a cadeia do sofrimento, adquirindo assim significado metafísico e cósmico. Continua? Eu acho que já dá um bom comentário aí. Então comentem, por favor, porque eu não entendi nada. Vamos lá. O ser é, né? O que é o ser? Quando nós falamos em ser, nós estamos falando em ontologia. Quando nós falamos no homem, nos animais, nos vegetais, nós estamos falando de matéria, filogênese, a evolução das espécies. Então, o ser é o espírito, certo? Que traz já as ideias inatas, os arquétipos em si, porque os arquétipos são experiências que nós trazemos do passado, vejam bem, são as ideias primordiais, isso é que é arquétipo. São as primeiras ideias. Nós trazemos e nós vamos adicionando, segundo Joana, as experiências que vão fazer parte desses arquétipos. Certo? Então, esse ser é um vir a ser. Nós somos, foi o que eu acabei de falar. Até quando? Até nós chegarmos na individuação, nessa evolução. Nós somos vir a ser. Um exemplo é o ovo e a galinha. O ovo é o vir a ser da galinha.
Então, tem aquela pergunta, diz que não é correta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ambos. A ideia do ovo e da galinha já pré-existia. Então, surgiram o ovo e a galinha, conjuntamente, o espírito e a matéria, os dois lados, os dois versos da mesma moeda. Certo? Então, ela continua falando, né, que o ser, à medida que ele vai evoluindo, ele vai despertando as suas potencialidades. Quais são essas potencialidades? São tantas. Cabe a cada um de nós fazer a viagem interior e encontrar que potencialidades que você tem que você ainda não manifestou. Nós temos muitas. Né? Nós temos muitos talentos. As potencialidades são os nossos talentos, tanto intelectuais como físicos, materiais, né? A Gleide, por exemplo, tinha o talento da pintura também. Ontem eu vi um quadro no Facebook, eu ia comentar, a hora que eu cliquei, desapareceu, porque meu celular ele é tão sensível, e eu não consegui achar. Ela pintou um quadro lindo, lindo, lá na Sandra Freitas, né? Então, um talento que ela tem, e que ela está colocando para fora. Ela está lá produzindo o quadro dela, colocando aquelas imagens bonitas que ela transferiu, viu, né? Transferiu para o pensamento dela e deixou manifestar através da arte da pintura, da arte plástica. Então, nós temos vários talentos que nós temos que manifestar e permitir que a criança, eu não evangelizo mais, sim, né, presencialmente, mas nós temos que trabalhar evangelizadores no sentido de fazer a criança também enterrar seus talentos, deixar que seus talentos se manifestem, propiciando aulas que elas possam agir dessa forma, fazer, depois pensar, refletir. O refletir é o pensar sobre aquela obra dela. Então, gente, é uma riqueza imensa mesmo trabalhar com a criança e deixar ela vir a ser. E depois você vê o resultado do seu trabalho sobre ela, ou com ela, né? Vamos dizer assim, é melhor do que sobre ela, o seu trabalho com ela. Então, ela fala que a realidade da psique propõe o desenvolvimento das possibilidades existenciais aí, ó. Crescendo o rumo da realidade do saudável comportamento. Então, auxiliar a criança a ter um comportamento saudável. Isso através da inteligência emocional e espiritual. Desenvolver na criança esse tipo de inteligência emocional e espiritual, para que ela se transforme num ser integral futuramente, no vir a ser um homem integral. É essa aí a jornada do herói que sai da casa do pai, simples, ignorante, sem conhecimento, inconsciente, e retorna à casa do pai, consciente, depois de encontrar com seu velho sábio. O puer e o velho sábio são duas polaridades que têm que se harmonizar. Então, o herói ainda puer, o jovem, ele sai da casa do pai, faz toda aquela jornada, vence aqueles desafios, ou passa por todos aqueles desafios, e volta para a casa do pai, consciente de como ele deveria ter se comportado para fazer a sua
jornada mais rápida. É isso que ela está dizendo aí. Muito É bem. isso aí. E assim ela conquista a consciência iluminada, né? Vai se iluminando. Muito bem, Ana. Pode falar, Ideli. Só queria destacar aqui nesse trecho que nós lemos a essência do amor, né? Então, eu acho que nossos pais, quando faziam, eles não tinham muito conhecimento teórico, mas tinham amor, amor de pai, de mãe. Então, erraram, acertaram, mas sempre com amor. Nós também, né? Nós já não éramos tão ignorantes, porque a gente não tinha internet, mas aqui a maioria de nós tinha feito curso de magistério, alguns anos de psicologia educacional, né? Então a gente já estava tateando, sem dizer que cada espírito, de acordo com a sua evolução, teve a educação que merecia. Aqueles que levaram umas reiadas também ainda vinham assim, daquela ignorância, que às vezes não dava para compreender tanto se não fosse como as reiadas, né? Tudo aí a sabedoria divina. Agora, essa criança que estava lá, por que ela tinha tanta certeza que o pai viria? Por causa do amor que esse pai passava. Olha a confiança, que é essa confiança que a gente tem em Deus. Esse pai amoroso que vai suprir as minhas necessidades. Por que eu tenho certeza? Por causa do amor. E aqui mesmo, quando ela veio falar nesse parágrafo, olha, o ser é, portanto, a grande proposta da psicologia, no sentido profundo ainda do vir a ser, conscientizando-se das incomparáveis possibilidades que se lhe encontram adormecidas e que devem ser despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que atinja a individuação. Quer dizer, o amor está em tudo. Lá no princípio, a Lara já falou nesse capítulo, e é isso, né? O amor é que vai conseguir fazer essa ligação aí em tudo. Então, se o filho, o pai e a mãe agora tiverem todo o conhecimento tecnológico, toda a pesquisa de internet, mas se ele não tiver amor, é como diz Paulo, né? Quer dizer, se eu falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Então, aqui é isso, né? Eu vejo que está muito centralizado, assim, no amor, que a gente faça com amor. Às vezes a gente não tem o conhecimento todo, mas se eu tiver amor, se eu tiver empatia, se eu souber me colocar no lugar do outro, se eu tiver essa lembrança de quando eu precisei dessa orientação, como é que ela surgiu, qual o efeito que surgiu, aí a gente vai conseguir fazer também, né? Era só isso. Bem, mas é sua vez agora, prima. Eu vou atender uma pessoa aqui, vão tocando aí, viu, gente? Só um minutinho, mas pode tocar, Ideli. Tá. Ana, abre o seu microfone. Posso falar? Sim. Eu estou esquecendo de abrir o microfone. Então, eu concordo com você, Ideli, né? Tudo é amor, mas nem todos têm esse amor. Tem pai, mãe, que queima os filhos com ferro, com cigarro. Não tem amor. Não é por amor. Infelizmente. E o amor ainda está assim, sendo construído, né? Não é dizer que não tem. Às vezes ainda não. Às vezes ainda não. Ela tem um amor ainda sendo construído. O nosso amor, a princípio, é muito apego, né? Eu acho que o filho é meu. O pai que queima o filho com cigarro, ele não está movido pelo amor. Não está. É um amor, assim, de apego, né? De achar que o filho é um objeto dele, que ele pode fazer... mas isso não é amor, Ideli. Não é amor, é instinto animal. Mas eu não estou entendendo por que você entrou nesse assunto agora. Tem a ver com o nosso texto? Pelo que você falou, que os nossos pais faziam por amor. Sim, os nossos pais. Mas nem todos os pais fazem por amor. Entendeu agora?
Para mim, são diferentes tipos de amor. A pessoa ainda está construindo. Mas aí não é amor, querida, não é o amor ainda. O ser humano é rico em possibilidades, né? Eu já presenciei muito isso. A gente trabalha em escola, né? Trabalhou em escola, então muito esse tipo de tratamento com crianças, né? Mas eu acho que é um ser humano que ainda está enganado, né? Na vida, com os valores. Bom, vamos seguir? Nós paramos onde? A realidade da psique? Não, né? Embaixo, né? Não, Parou em cósmico. Romper cadeia de sofrimento. Parou lá em cósmico. Romper essa cadeia do sofrimento representa manter uma conduta superior, elegendo o que fazer ao próximo conforme recomendava Jesus, nunca revidando mal, por ser a única terapêutica possuidora do valioso recurso de gerar tranquilidade interior. Quando os adultos compreenderem esse significado, não transferirão para os filhos as suas próprias feridas emocionais, amando-os integralmente e apresentando-lhes à alma o ser metafísico e cósmico. Todo o empenho, pois, deve ser aplicado na busca do ser e não do ter. Podemos parar aí, né? Isso. Podia ler tudo, Marlene, por causa da hora? Não. E aí a gente só conversa. Certo. Então vamos, primo. As parábolas a respeito da ovelha que se perde, assim como da dracma que desaparece, dizem respeito ao ter, convidando ao encontro para o equilíbrio da posse, a que se dá extremada importância na vida social. No entanto, Jesus, após enunciá-las, coroou a sua proposta iluminativa, respondendo àqueles que o perseguiam, porque convivia com as misérias alheias, manifestas dos afligidos e desamparados, ensinando a importância de ser e não de ter, a coragem de cair em si, de recuperar-se e de encontrar-se. Aí ela dá um fechamento já, puxando lá outra vez para as parábolas, né? Quer dizer, a importância do ser e não do ter. Mesmo no caso da dracma perdida, da ovelha, né? Fazendo essa ligação com os valores morais, né? Aqui também, né, a Ana se referiu a isso aí, mas se veja que mesmo para nós ainda, ela vai falar aqui nessa coisa da gente ter certas frustrações, certas coisas dessa criança ferida, e que a gente acaba transferindo na criação dos filhos, né? Às vezes até inconscientemente, você fala, bom, isso aqui eu tive essa ferida e só sei agir desse jeito. E aí, né? Como é que tá ainda? Nós estamos em construção com isso aí, né? Para dizer que a gente sabe ultrapassar isso aí, eu não sei ainda. Não é mesmo? Mas a criança dele de hoje, né, que eu estou cada vez mais em contato, estou verificando assim um avanço da criança de agora, né? Então, uma mãe na minha aula de autoconhecimento lá da Unesp veio me contar que colocou o menino na evangelização católica e que falou sobre o céu, o inferno, etc., né, das recompensas e das punições. Então, olha a cabeça dessa criança. E a mãe, né, falando com a conclusão dele. Aí o menininho chegou para a mãe e falou assim, para a mãe, eu não vou mais nessa evangelização, não, porque eu contestei a professora de evangelização. Porque falei para ela que só tem céu. Não tem inferno. Aí a mãe do menino falou, mas por que você chegou a essa conclusão que não tem céu? Que não tem inferno? Aí ele falou assim, porque se tivesse inferno, não caberia
o inferno não comportaria. Então tem que ter um lugar só, mãe. Só tem o céu. Põe todo mundo junto ali. Olha a compreensão dele da coisa. Como diz, ninguém está pagando, tem que estar todo mundo no céu e depois vai todo mundo junto. Que ele achou que separar uns para o céu e para o inferno, e além de ser injusto, ele falou, mãe, não tem lógica, vai muito pouquinha gente para o céu e um montão para o inferno. Então o inferno tem que ser imenso. Eu não acredito nesse. Eu achei tanta graça do raciocínio da criança. Olha só, isso aí é o que o Espiritismo, né, a proposta do Espiritismo, que é nem céu e nem inferno, né, que o Espiritismo fala do processo, somos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Então, eu achei muito interessante que as próprias crianças de hoje, elas têm uma inteligência, um apuro de discernimento que vai desafiando os evangelizadores cada vez mais, né? Vai desafiando, e, inclusive, a criança hoje não é boba mais, ela questiona constantemente, porque na unidade 2, eu tenho muitos alunos evangélicos que as mães permitem que eles assistam às nossas aulas de espiritismo. E uma criança perguntou para mim assim, dona Gleide, me explica uma coisa, será válido dar dinheiro para essas igrejas evangélicas? Porque meu pai não paga pensão para a mamãe, porque muitas vezes ela dá o dinheiro para o pastor. Olha isso. Perguntou para mim o que eu achava de dar dinheiro para as igrejas, né? Você não fez igual Jesus, a César o que é de César. Agora, você imagina que saia justa, Nara, que essa criança... Gleide, seu microfone fechou. Fechou. Abre aí e repete. Olha só o que eu falei, porque ela me deixou numa saia justa, né? Então, eu falei para ela assim, olha, você está perguntando de dar dinheiro para a instituição, para a igreja, né? Que seu pai frequenta. Eu te digo que, primeiramente, claro que nós devemos concentrar todos os nossos cuidados, primeiro com os seus cuidados com a família, né? E é prioridade realmente a família, falei para ele. Mas esse dinheiro também que vai para a igreja, você não pode condenar, porque se essa igreja foi para uma comunidade em que eles distribuem cesta básica, eles fazem o bem, eles reconstroem as casas, fazem o bem, como diz, segue o dinheiro, porque pode ser que precisa prestar atenção se esse dinheiro não está sendo desviado só para os pastores ficarem ricos, ficarem bem, só aqueles importantes ou os que têm cargos hierárquicos altos na igreja. Então, é uma questão assim, de bom senso e de entender cada coisa, porque se for bem empregado, até que pode ser bom. Nós não podemos julgar, cada caso é um caso, nós temos que observar melhor. Aí, ainda bem que a criança falou, né? Se for usado pelo bem, tal, tá bem empregado, tá bem organizado, até que a criança ficou mais calma, mas assim, eu falei, então, por isso que o espiritismo, falei para a criança, é autonomia moral. Por quê? As regras não tem que ser de fora para dentro, mas tem que ser uma conclusão sua. Você tem que, para saber de você que vai decidir se você vai dar o dinheiro ou não. Aí é uma questão individual, uma questão de autonomia, né? Moral de cada um. Cada um está no livro e entende de uma forma autônoma.
Olha, ainda bem que o menininho não me questionou mais, mas olha que saia justa que o menino me colocou, se deveria dar dinheiro para as igrejas evangélicas. Aí era a encrenca do pai e da mãe, né? Aí o menininho estava pensando assim, minha mãe está pegando a pensão aí, está gastando na igreja, está faltando. Aí era a encrenca do pai e da mãe. É interessante, Gleide, é lógico, as crianças hoje são espíritos mais à frente do tempo, mas se a gente for ver, não é tanto assim. Porque nós, a nossa geração, também tinha dúvidas, só que tinha um problema, ninguém dava espaço, e a gente tinha medo. Então, o que acontecia? A gente ficava tentando resolver sozinho, ou às vezes com amigos, né? Mas o ser, ele tem sede de saber. E hoje tem mais espaço, né? Porque os meninos falam mais. Esse questionamento da igreja, que você contou o primeiro caso, eu já vi várias pessoas contando, adultos, que estavam na catequese e questionaram, né, o padre. Isso vale também para nós espíritas, hein? Que a gente também tem os dogmas aí que a gente cria, né? É isso. Quem mais quer falar? Você quer falar, Ana? Eu esqueci a mãozinha levantada, mas eu vou falar. Eu esqueci de abaixar a mão e ela ficou. Mas também ele pensar assim, só tem céu, não é um pensamento, é uma distorção cognitiva, viu? Cuidado com as distorções cognitivas. Ele generalizou, ele entrou numa distorção que a psicologia comportamental, que a Carla é dessa linha, né? Tem um outro nome, agora eu esqueci, não sei o que comportamental, depois eu lembro, que a minha cabeça, eu estou assim, eu vou falar e esqueço. Então, é uma distorção cognitiva, porque nem tudo é céu, não, nem tudo está no céu. Teria que estar, né? Se você pegar e interpretar metaforicamente o que ele disse, tudo bem, está tudo em potencial. Mas será que ele alcançou isso? Ele quer pôr tudo num caldeirão só, e não é bem assim. Existem os diferentes estados da alma, tanto aqui, entre os encarnados como os desencarnados, na erraticidade, né? E é isso aí. Mas, não, a lógica dele ele não admitia, a lógica do menininho que ele falava que, o que ele observa? Que não tem tanta gente assim para o céu, e milhares ainda para o inferno. Olha a noção de número de pessoas, porque, lógico, o planeta Terra, o mundo de provas e expiações, fala, né, que tem poucos, como diz, poucos superiores, né, no nosso mundo, tem poucos espíritos superiores, né, e tem muito mais espíritos medianos, né, naquela classificação que Kardec faz dos níveis dos espíritos inferiores, tal, naquela classificação. Então, a gente imagina que a maior parte dos espíritos no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, tem poucos espíritos lá superiores, né? Realmente o número é ínfimo. Então, ele falou que no inferno não caberia tanta gente. Eu acho que pela lógica do menino, mas você não vai caber nesse inferno tanta gente, porque ele já deduziu que tem poucas pessoas boas, né? Perfeitos, espíritos perfeitos. Então, eu tenho a impressão que a lógica dele foi essa. É um pouco a lógica da esperteza também. Por que ele não pôs todo mundo no inferno? Ele pôs todo mundo então, no céu. Mas aí é que está o X da questão, vai caber todo mundo no céu também, né? Então, mas tudo bem, né? Está ótimo. Fala, Nara.
Não, só para encerrar aqui, eu acho que a gente tem que fechar esse assunto compreendendo assim, quando ela fala no ser metafísico e cósmico, que é o estado assim, ideal aí da alma, né? E terminar quando ela enfatiza a importância do ser e não do ter, né? Do cair em si para se atingir esse patamar, e aí ela termina lindamente, de recuperar-se, de encontrar-se. Então, nesse momento, recuperar-se, encontrar-se, é a nossa cura, a conquista da saúde integral, como ela propõe ser-se integralmente, e de encontrar-se, é o conhecimento de si mesmo. Acho que a gente não podia deixar de fechar, assim, esse capítulo falando essa observação que ela faz. Quando ele fala em metafísico, mostrar para a criança que não existe só matéria, existe algo além dessa matéria, que é o estado metafísico. E cósmico, que o espírito é universal. Ele não encarna só aqui na Terra, ele não existe só aqui. Ele é e existe em todo o universo, porque nós encarnamos em outros mundos. É isso que ela quer dizer, quando ela fala em metafísico e cósmico. Mostrar isso para a criança. Muito bem. Olha como o estudo hoje foi metafísico e cósmico. Muito bom.